A voz dela ecoa na penumbra do Alfama como um lamento de fado antigo, rasgando o ar úmido da noite lisboeta. Maria. Por que me deixaste ir? Sofia murmurou, as palavras escapando como um suspiro entrecortado, enquanto as lágrimas traçavam caminhos salgados pelas suas faces, iluminadas apenas pela luz trêmula de uma lanterna de ferro forjado. O coração de Maria parou, ali, no beco estreito onde o cheiro de sardinha grelhada se misturava ao perfume das jasmins trepadores nas paredes caiadas. Anos de silêncio, de cartas não enviadas, de noites insones ao som do Tejo a sussurrar segredos, e agora isto, Sofia, de volta, como um fantasma renascido das profundezas da saudade portuguesa. Maria estendeu a mão, trêmula, tocando o rosto que outrora beijara em segredo, e o mundo desabou num turbilhão de memórias proibidas. Era uma noite de verão em 2005, quando tudo começou, mas naquela madrugada de dezembro de 2025, o passado irrompeu como uma onda do Atlântico, varrendo as defesas que Maria erguera ao longo dos anos. Lisboa, a cidade das sete colinas, sempre fora testemunha impassível das paixões humanas, das intrigas da corte nos palácios de Mafra às serenatas clandestinas nos quintais de Alfama. Maria, aos 18 anos, era a filha rebelde de uma família de azulegistas, cujas mãos calejadas moldavam os painéis de cerâmica azul e branca que adornavam as fachadas das igrejas e os interiores dos casarões. Seu pai, o velho João, descendente de artesãos que fugiram da Inquisição, pregava a tradição como uma âncora. A família é o azulejo da vida, Maria. Sem ela, tudo racha. Mas Maria sonhava além das paredes de Belém, onde o mosteiro dos Jerónimos se erguia como um guardião de segredos medievais. Ela cantava fado nas tabernas escondidas, sua voz rouca e melancólica, e quando as mágoas da Amália Rodrigues, a diva que partira deixando um vazio na alma portuguesa. Sofia chegara a Lisboa como um vendaval do norte. Filha de um professor de literatura na Universidade do Porto, com olhos verdes como as vinhas do Douro e cabelos castanhos que dançavam ao vento como as folhas das castanheiras em São Pedro da Aforada, ela viera estudar arquitetura na Escola Superior de Belas Artes. Aos 17, Sofia era um furacão de curiosidade, devorando os livros de Fernando Pessoa na Livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, e esboçando os arcos góticos da Sé de Lisboa em cadernos manchados de café. Foi numa noite de Santo António, a festa dos namorados lisboetanos, que os seus caminhos se cruzaram. O ar estava carregado de cheiro a manjerico e sardinhas assadas nos grelhadores de ferro nas ruas empedradas do Bairro Alto. Fogos de artifício explodiam sobre o castelo de São Jorge, pintando o céu de vermelho e ouro, enquanto casais dançavam a dança do arraial, os lenços vermelhos balançando como bandeiras de paixão efêmera. Maria cantava num pequeno palco improvisado, vestida com um jale preto bordado a fio de prata, herança da avó minhota. Sua voz subia, lamentosa, estrangeirinha, que pena que tens de partir. Sofia, perdida na multidão, parou, hipnotizada. Era como se o fado a chamasse pelo nome, invocando as saudades que ela nem sabia ter. Seus olhos encontraram os de Maria através da fumaça das fogueiras, e naquele instante, algo se acendeu, uma faísca proibida, num país onde o amor entre mulheres ainda era sussurrado nos confessionários ou ignorado nas páginas dos jornais. Depois da canção, Sofia aproximou-se, oferecendo um raminho de manjerico atado com fita vermelha. O teu canto é como Tejo, profundo e inescapável, disse ela, com um sotaque nortenho que soava como o ribeirinho das quintas do vinho verde. Maria sorriu, o coração acelerado como o trote dos elétricos amarelos subindo a colina. Então fica, e ouve mais, respondeu, e assim nasceu o segredo delas. Nos meses seguintes, Lisboa tornou-se o palco de um romance clandestino, tecida nas sombras das tardes douradas. Elas passeavam pelo Chiado, fingindo admirar as montras das confeitarias onde o aroma dos pastéis de nata recém-assados se misturava ao perfume das madressilvas. Sofia desenhava os perfis de Maria contra o horizonte do aqueduto das Águas Livres, enquanto Maria contava histórias das moras encantadas que, segundo a lenda lisboeta, teciam feitiços nas grutas do Monsanto. Num domingo de sol, subiram ao mirador da Senhora do Monte, onde o vento salgado do mar carregava os sinos da Basílica da Estrela. Ali, de mãos dadas, Sofia confessou: sinto que nasci para este momento, para ti. Maria, com o coração apertado pela culpa familiar, beijou-a suavemente, os lábios como pétalas de rosas de Sintra.
Mas o mundo não perdoa amores assim, murmurou, e quando as advertências da mãe, que via nas filhas de Eva apenas noivas para filhos de bons católicos. A família de Maria era o epítome da sociedade portuguesa pós-Salazar, conservadora, enraizada nas tradições da Revolução dos Cravos de 1974, mas ainda presa aos tabus da Igreja. O pai, João, passava noites a restaurar azulejos no Museu Nacional do Azulejo, contando aos netos lendas de D. Sebastião, o rei perdido no deserto marroquino. A mãe, Teresa, tecia rendas de bilros em Alcântara, sonhando com um casamento que unisse a família a outra de mercadores de bacalhau. Sofia, por seu lado, vinha de um porto boêmio, onde o vinho do Porto fluía como rimas de Camões, mas mesmo lá, o escândalo de um amor antinatural poderia manchar o nome da família académica. Elas sabiam dos riscos, as sussurros nas missas do Domingo de Ramos, os olhares enviesados nas feiras de Ourique. Ainda assim, o amor floresceu como as amoeiras nos jardins do Palácio da Ajuda, doce e inevitável. Mas o idílio durou pouco. No outono de 2006, Sofia recebeu uma carta da mãe. O pai adoecera, um cancro que devorava as margens do Douro como uma praga nas vinhas. Vem para casa, filha. O norte precisa de ti. Maria, ao saber, chorou no quarto apertado, rodeada de fotos emolduradas de Fátima. Não vás. Somos mais fortes juntas. Mas Sofia, com o peso da filial piedade portuguesa, aquela virtude que essa de Queiroz satirizava em Os Maias, partiu numa manhã chuvosa de novembro, prometendo voltar. Espera por mim, amor. O silêncio será breve. As cartas começaram a chegar, primeiro, cheias de saudades, descrevendo as neblinas do Douro e os sabores do cabrito assado nas festas de São João. Depois, rarearam, substituídas por postais de Coimbra com frases curtas, cuida-te. Por fim, o nada. Maria, devastada, enterrou o luto no fado, tornando-se a voz principal da taberna do fado da Adélia, onde turistas ingleses e alemães aplaudiam sem compreender a dor que tecia cada nota. 20 anos se passaram como as marés do Tejo, erudindo as margens da esperança. Maria casou-se por conveniência com António, um pescador de Ericeira, homem de mãos calejadas pelo sal e olhos bondosos, mas sem o fogo que Sofia acendera. Tiveram uma filha, Inês, agora uma jovem de 18 anos que estudava design gráfico na Universidade Lusófona, sonhando com exposições em galerias do Lisboa Factory. A vida de Maria tornara-se uma tapeçaria de rotinas, manhãs a ajudar o pai no ateliê de azulejos, tardes a preparar bacalhau à brás para a família, noites a cantar em Alfama, onde o eco das guitarras portuguesas abafava o vazio no peito. Lisboa mudara, o 25 de Abril abrira portas para o casamento igualitário em 2010, as marchas do orgulho LGBT coloriam o Rocio com bandeiras arco-íris, mas as velhas feridas persistiam nas conversas sussurradas nas pastelarias. E então, naquela noite de dezembro de 2025, Sofia reapareceu. Ela havia envelhecido graciosamente, as linhas ao redor dos olhos como as curvas dos vinhedos em patamar no Douro, o cabelo agora salpicado de fios prateados como as areias de Matosinhos. Professora auxiliar de arquitetura na Universidade de Lisboa, ela voltara ao sul para um projeto de restauro do convento de São Francisco em Évora, mas o verdadeiro motivo era outro, um diagnóstico de esclerose múltipla sussurrado ao médico em consultas no Hospital de Santa Maria. Quero ver-te uma última vez, pensara ela, ao comprar o bilhete do Alfa Pendular no São Bento. O reencontro no beco de Alfama não fora planeado. Sofia seguira o som da voz de Maria até à taberna e ali, no intervalo entre canções, confrontara-a nos bastidores. Maria. Por que me deixaste ir? As palavras de Sofia foram um punhal, reabrindo a ferida que o tempo cicatrizara mal. Maria recuou, o jail escorregando dos ombros como uma confissão não dita. Tu partiste primeiro, Sofia. As tuas cartas pararam, como se eu fosse um capítulo fechado no teu livro. Lágrimas misturaram-se ao suor da atuação e elas caíram nos braços uma da outra, o mundo reduzido ao pulsar dos corações. Fora dali, caminharam pelas ruas desertas, o nevoeiro de Lisboa envolvendo-as como um véu de noiva. Pararam num banco junto ao mirador de Santa Catarina, onde o Cristo Rei da Almada piscava do outro lado do rio, um farol de promessas quebradas. Casei-me, Sofia. Por dever. António é bom, mas tu és o fado na minha alma.
Sofia sentiu a mão tremenda ao tocar a de Maria. Eu também. Com um colega da universidade, o Miguel. Mas ele sabe, Maria. Sabe e perdoa, porque o amor não é posse no Porto moderno. Mas eu nunca te esqueci. A confissão abriu as comportas. Elas falaram até o amanhecer, revivendo memórias como relicários, o piquenique no Parque Eduardo VII com queijos da Serra da Estrela e alheiras de Mirandela, o beijo roubado atrás do Teatro Nacional Dona Maria II, sob a estátua de Camões, as noites em que Sofia lia poemas de Sofia de Melbrenner aos ouvidos de Maria, enquanto o comboio para Cascais chocalhava ao fundo. Mas o passado trazia espinhos, Sofia revelar o silêncio por medo, a família descobrir a cartas, ameaçar a deserdá-la e ela, jovem e frágil, ceder ao peso da tradição. Fui covarde, admitiu, a voz embargada como um lamento de fado corrido. Maria, ferida, perdoa na hora, porque o amor português é assim, feito de perdão e vinho tinto, de chorar e dançar na mesma noite. Os dias seguintes foram um redemoinho de encontros furtivos. Sofia instalou-se num apartamento alugado no bairro Alto, com vista para o convento do Carmo em ruínas, símbolo dos terremotos da vida. Elas se viam ao meio-dia, quando António saía para o mar e Inês para as aulas. Passeavam pelo Jardim Botânico de Lisboa, onde orquídeas exóticas floresciam como desejos reprimidos, e partilhavam confidências sobre as filhas. Sofia tinha um filho, o Tiago, guitarrista de fado no Porto. Ele toca como tu cantas, disse Sofia, rindo pela primeira vez em anos. Maria sentiu o coração expandir, como o balão de ar quente na feira de São Mateus em Viseu. Pela primeira vez, o amor parecia possível, não mais um segredo envergonhado, mas uma tapeçaria tecida à luz do dia. Contudo, os fantasmas não descansam em paz nas colinas de Lisboa. Inês, a filha de Maria, curiosa e afiada como uma navalha de barba minhota, notou as ausências da mãe. Onde vais com tanta pressa, mãe? E quem é essa senhora dos olhos verdes que te faz sorrir como nos álbuns antigos? Maria hesitou, mas o sangue jovem de Inês, nutrido nas aulas de história que era na universidade, exigia verdade. Numa tarde chuvosa, no café à brasileira, com chiado de elétrico ao fundo, Maria contou tudo, o amor de juventude, a partida, o reencontro. Inês, em vez de julgar, abraçou-a. És minha heroína, mãe. O amor não tem género, só alma. Mas a notícia espalhou-se como o cheiro de broa de milho numa padaria de Alentejo. António, ao regressar de uma faina noturna com o barco cheirando a peixe fresco, confrontou Maria na cozinha de azulejos pintados à mão. É verdade? Aquela arquiteta do norte? Depois de tudo que construímos? A voz dele era um trovão contido, e quando as mágoas dos pescadores viúvos em Ericeira. O conflito irrompeu como um temporal de inverno no Cabo da Roca. António, homem de poucas palavras mas profundo como o oceano, sentiu-se traído, não pelo amor, mas pelo silêncio acumulado. Vivi uma mentira, Maria. Pelos nossos votos na igreja de São Julião, pelos anos a enrolar as redes ao teu lado. Ele partiu para a casa da mãe em Mafra, deixando Maria sozinha com o eco das ondas na rádio. Sofia, ao saber, veio correndo, mas o seu próprio segredo pesava, a doença, que começava a trair o corpo com tremores nas mãos que outrora desenhavam catedrais. Não posso ser o teu fardo, disse ela, numa noite no Mirador da Graça, onde os moinhos de vento rangiam como lamentos antigos. Maria, furiosa, gritou, fardo? Tu és a minha luz, Sofia. Não me roubes isso outra vez. A traição maior veio da família de Maria. O pai, João, agora idoso e curvado como os sobreiros alentejanos, descobriu através de Inês, não por malícia, mas por amor filial. Num domingo de família na casa de Belém, com o cheiro de caldeirada de peixe a ferver e o som das marchas populares no rádio, ele explodiu. Mulher com mulher? Isso é contra Deus e contra Portugal. Lembra-te das procissões de Corpus Christi, das promessas a Nossa Senhora. As palavras cortaram como o vento cortante da Serra da Arrábida. A mãe, Teresa, chorou em silêncio, tecendo rendas que nunca usaria, murmurando rezas a Santo António. Inês defendeu a mãe com a ferocidade de uma leoa. Avô, o mundo mudou desde o 25 de Abril.
O amor é liberdade, não prisão. Mas o velho João, preso às tradições como as raízes das oliveiras no Alentejo, amaldiçoou o dia em que Sofia pisara Lisboa. Sofia, ferida pela rejeição indireta, considerou fugir de novo. Talvez o Porto me chame de volta, para morrer entre as vinhas que me viram nascer. Maria, desesperada, organizou um confronto. Alugou a taberna do Fado para uma noite privada, convidando todos, família, António, Inês, até o filho de Sofia, que viera de comboio com a guitarra ao ombro. O ar estava carregado de tensão, como antes de uma tourada em Salvaterra. Maria subiu ao palco, vestida de preto como uma fadista de luto, e cantou Estrangeirinha, a canção que as unira. Sua voz, rouca de emoção, encheu o espaço. Estrangeirinha, que pena que tens de partir, leva na mala um beijo meu. Lágrimas fluíram de Sofia, que se levantou e abraçou Maria no final, de Inês, que aplaudiu com orgulho, até de António, que, no canto, limpou os olhos com as costas da mão calejada. O pai falou primeiro, a voz trêmula como folhas de sobreiro ao vento. Eu temo pelo teu nome, Maria. Pelas gerações de azulejos que moldamos com honra. Mas Sofia, com a coragem do norte, interveio. Honra não é tradição cega, Senhor João. É o azulejo que conta a história verdadeira, as mouras que amavam em segredo, as rainhas que governavam com coração. Veja-nos como somos, duas almas entrelaçadas como os arabescos nos seus painéis. O velho, tocado, estendeu a mão. Talvez o tempo pinte novas cores. António, surpreendendo todos, acrescentou: Eu amei-te como pude, Maria. Mas o amor verdadeiro liberta. Vai e sê feliz. A traição revelara-se não como fim, mas como ponte. O nascer do sol sobre o Tejo pintava o céu de laranja e rosa, como os azulejos do século XVII na estação do Cais do Sodré. Maria e Sofia, exaustas mas renovadas, caminharam de braços dados pelo terreiro do Paço, onde os arcos triunfais sussurravam histórias de impérios perdidos. O reencontro familiar na taberna fora um cataclismo, mas das cinzas brotara uma trégua frágil. João, o pai, prometera visitar o ateliê de Sofia em Évora para discutir restauros de conventos, um pretexto para reconciliação. Inês, radiante, planeava um mural de azulejos modernos com temas quer para Lisboa Factory, inspirado na história das mães. Até António enviar uma mensagem: o mar ensina a soltar as redes. Cuida dela. Mas o verdadeiro teste viria com a doença de Sofia, esse ladrão silencioso que roubava movimentos como o tempo rouba a juventude. Dias depois, elas fugiram para Sintra, a vila dos sonhos românticos, onde o Palácio da Pena se ergue como um castelo de contos de fadas moriscos. Alugaram uma quinta modesta nos arredores, rodeada de névoas matinais e o canto dos roxinóis nas matas. Ali, sem os olhares da cidade, o amor desabrochou plenamente, não em gestos febris, mas em gestos ternos, como provar figos maduros colhidos no pomar ou ler mensagem de pessoa à luz de velas de cera de abelha. Sofia, cujas mãos tremiam ao desenhar, confessou o medo. A esclerose é como o fado. Maria, vem em ondas, leva pedaços de mim. E se eu te deixar sozinha de novo? Maria, traçando os contornos do rosto dela com os dedos, respondeu: Então cantaremos juntas o lamento, até que a saudade nos una no além. Era o humanismo português em essência, enfrentar o abismo com poesia, chorar com um copo de moscatel na mão. Mas o conflito não se dissipara. No Porto, a família de Sofia reagira mal à notícia do reencontro. A mãe, viúva há uma década e devota das romarias de São Martinho em Marco de Canaveses, telefonara em prantos: Filha, isso é pecado. Volta para o Miguel, para o Tiago. O Douro não perdoa desvios. Miguel, o marido, um engenheiro calmo como as águas paradas do rio, oferecera divórcio amigável, mas o estigma social pesava, sussurros na Universidade do Porto, olhares na missa da Sé. Sofia, dividida, viajou norte para confrontar. Maria esperou em Lisboa, o coração apertado como as cordas de uma viola de fado, tecendo um jail novo com fios vermelhos, símbolo de paixão resiliente. O regresso de Sofia trouxe tempestade. Eles querem que eu escolha, família ou tu.
As palavras caíram como granizo numa vindima arruinada. Maria, ferida pela possibilidade de perda, revidou: então escolhe, Sofia. Mas lembra-te, o silêncio matou-nos uma vez. A discussão escalou no apartamento do bairro Alto, ecos subindo pelas escadas íngremes até aos bares de fado vizinhos. Sofia revelou mais: a mãe ameaçara contar ao Tiago, o filho, que idolatrava a mãe como uma fadista moderna. Ele é músico, Maria. Toca em casas de fado no Ribeira. Se souber, o mundo dele rui. O pavor de Sofia era palpável, como o nevoeiro que sobe do Douro nas manhãs frias. Inês, sempre a ponte entre gerações, interveio. Viajou de comboio para o Porto com Maria, as duas partilhando sandes de pernil do Alentejo no vagão. Chegaram à Ribeira ao entardecer, onde as garrafas de vinho do Porto brilhavam nas montras como rubis. Encontraram Tiago num café ribeirinho, dedilhando a guitarra enquanto bebia um copo de francesinha, o prato nortenho que une corações em noites de chuva. Alto e magro, com olhos da mãe, ele ouviu a história sem pescar. Mãe ama como canta o fado, profundo e sem remorsos. Se isso a faz feliz, quem sou eu para julgar? Eu toco para almas livres. As palavras dele foram um bálsamo, e quando confrontou a avó na casa familiar, com vista para as pontes de D. Luís, a velha cedeu. Se é amor verdadeiro, que Deus o abençoe como abençoa as vindimas. Não era aceitação total, mas um passo, o suficiente para Sofia regressar a Lisboa com o peito leve. O romance delas ganhou raízes novas. Sofia integrou o projeto de restauro em Évora, mas viajava menos, preferindo as tardes com Maria no ateliê do pai. João, redimido, ensinava a pintar azulejos. Vê, Sofia, o azul é o céu de Portugal, o branco a pureza. Mas o amor pinta em todas as cores. Eles criaram um painel conjunto, uma cena de duas mulheres entrelaçadas em vinhas do Douro e colinas de Alfama, simbolizando união norte-sul. Inês fotografou o processo para uma exposição no MAT, o Museu Moderno à Beira-Rio, onde arte e emoção se fundiam como sal no bacalhau. Contudo, a doença de Sofia avançava, um antagonista sutil. Os tremores pioraram durante uma visita a Óbidos, a vila literária muralhada, onde elas liam versos de Florbela Espanca à sombra das laranjeiras. Sofia caiu, o braço torcido contra o pavimento de calçada portuguesa. No Hospital de Caldas da Rainha, com cheiro a pastilhas de menta desinfetante, o médico confirmou progressão rápida. Repouso, terapia, mas preparem-se. Maria, ao lado da cama, segurou a mão dela. Vamos enfrentar como portuguesas, com garra e um bom vinho. Sofia sorriu fraco, e fado, sempre fado. O alto trunfo veio numa noite de primavera, durante a Semana Santa em Évora. A procissão dos passos ecoava pelas ruas de mármore branco, com capuzes e velas tremulando como almas penadas. Sofia, enfraquecida, quis participar, não por fé cega, mas pela catarse cultural. Maria empurrou a cadeira de rodas pelas calçadas irregulares, o coração doendo com cada solavanco. Ali, sob o céu estrelado, Sofia sussurrou: se eu partir, leva o meu amor como um relicário para Alfama. Maria chorou, mas negou: não partes sozinha. Construiremos dias, um azulejo de cada vez. A traição final não veio de fora, mas de dentro, o medo de Sofia de ser fardo. Numa manhã de nevoeiro no Tejo, ela deixou uma carta: perdoa-me, amor. Volta ao Porto para não te prender. Vive por nós. Maria encontrou o bilhete vazio, o apartamento frio como uma adega sem vinho. O pânico invadiu, correu para a estação do Oriente, onde os comboios partiam como promessas quebradas. Apanhou o Alfa pendular, o coração martelando como motor. Chegou ao Porto ao anoitecer, a chuva fina molhando as ruas de granito. Encontrou Sofia na ponte de D. Luís, encostada à grade, olhando o Douro dourado pelas luzes da cidade. Não fujas de novo, gritou Maria, a voz perdida no vento. Sofia virou-se, pálida: é misericórdia, Maria. A doença me rouba, não a ti. Mas Maria subiu à ponte, abraçando-a contra o corrimão frio. Misericórdia é ficar.
O amor português não foge, ele resiste, como carvalho na serra. Passantes pararam, um casal idoso com guarda-chuvas oferecendo abrigo. Um jovem tocador de concertina improvisou uma melodia triste, e quando a cena. Sofia cedeu, os soluços misturando-se à chuva, então fica comigo. Ensina-me a viver com tremor. Elas regressaram juntas, o norte e o sul unidas num abraço. Maria divorciou-se amigavelmente de António, que encontrou paz nas águas de Ericeira. A família expandiu-se, João pintou mais painéis, Inês expôs o mural, Tiago compôs um fado dedicado às mães. Sofia e Maria compraram uma casa em Cascais, perto do mar, onde ondas cantavam como guitarras. A doença progrediu, mas o amor humanizou-a. Visitas ao médico viravam piqueniques com queijos de azeitão, terapias em sessões de canto-fado. O verão de 2026 trouxe um calor seco como o Alentejo em agosto, mas para Maria e Sofia era uma estação de florescimento tardio. A casa em Cascais, uma vivenda branca com azulejos de ondas azuis na fachada, homenagem ao mar português de Camões, tornara-se refúgio. De manhãs, Sofia sentava-se na varanda debruçada sobre a boca do inferno, as rochas esculpidas pelo Atlântico rugindo abaixo como lamentos não ditos. Maria preparava o pequeno almoço, pão de milho com azeite transmontano, figos frescos e café forte de uma torradeira antiga. Come, amor. O dia é um lienzo em branco, dizia, beijando a testa de Sofia, onde fios prateados dançavam ao vento salgado. A rotina era tecida de pequenos rituais, impregnados da essência portuguesa, tardes a passear pela marginal de Oeiras, parando na feirinha de produtos locais para comprar mexilhões de Esposende ou queijo de Nisa, noites a ver o pôr-do-sol na praia do Guincho, onde surfistas cortavam as ondas como navios de velas latinas. Sofia, apesar dos tremores, insistia em desenhar esboços de Maria contra o horizonte, com traços tremidos que capturavam a essência mais que a perfeição. A arte, como o amor, aceita imperfeições, filosofava, e quando os ensaios de Agostinho da Silva sobre a alma lusa. Maria respondia com canções, não as tristezas fadistas, mas alegrias populares como o homem o tinha, dançando descalça na areia para arrancar sorrisos. A família, outrora dividida como as duas margens do Tejo, convergia agora. Inês mudara-se para um apartamento em Lisboa, mas visitava fins de semana, trazendo amigos da universidade, um grupo eclético de artistas que pintavam murais com temas de Sofia de Melbreiner e pintavam as unhas de Sofia em tons de azul douro. Vocês são a minha inspiração, dizia Inês, clicando fotos para o Instagram, onde o hashtag amor lusitano ganhava tração. Tiago chegava de comboio com a guitarra, compondo fados originais. Duas almas no Tejo, uma balada sobre reencontros que tocava em casas de fado no Porto e agora em Cascais. Até João e Teresa faziam a viagem de Belém, o velho carregando caixas de azulejos novos, presentes para decorar a casa, painéis de flores de laranjeira simbolizando renascimento. Mas o conflito latente borbulhava sob a superfície, como o fado coitado que esconde alegrias. António, embora reconciliado, lutava com a solidão em Ericeira. Numa visita inesperada, apareceu à porta com um cesto de peixe fresco, safio e salmonete, capturado naquela manhã. Não vim reclamar, disse, os olhos enrugados pelo sol marítimo. Mas Inês precisa de um pai, e eu. De um amigo. Maria convidou para jantar, uma refeição alentejana com ensopado de borrego e vinho de Borba. Sofia, sensível, notou a dor dele. O mar leva, mas também traz. Talvez encontres outra onda. A conversa fluiu como vinho, e pela primeira vez, os três riram de memórias partilhadas. Os bailes de São João onde António dançara com Maria, as festas de família onde Sofia seria agora bem-vinda. A traição, porém, veio disfarçada de preocupação. A mãe de Sofia, Dona Rosa, viúva devota, viajou de Marco de Canaveses para uma visita de reconciliação. Chegou com malas cheias de enchidos transmontanos e um rosário de âmbar do santuário de Nossa Senhora da Abadia. Mas nos olhos havia julgamento velado. Filha, esta vida não é natural. Volta ao Porto, ao teu marido, ao Miguel, que te espera com paciência de santo. Sofia, enfraquecida por uma crise recente que a deixara acamada por dias, vacilou. Mãe, o amor é graça divina, não maldição.
Mas Dona Rosa, com a teimosia das matriarcas nortenhas, sussurrou venenos. E a doença? É castigo, Sofia. Arrepende-te. As palavras infiltraram-se como umidade nas paredes antigas, minando a confiança de Sofia. Maria sentiu a mudança, os silêncios de Sofia durante as caminhadas na praia da Adraga, onde conchas rangiam sob os pés como segredos partidos. O que te rói, amor? Perguntou uma noite, à luz de uma fogueira na areia, com o som das ondas como um cor fado. Sofia confessou, as lágrimas salgadas misturando-se ao mar. Ela diz que sou egoísta, arrastando-te para o abismo comigo. Maria, furiosa mas compassiva, pegou no telefone e chamou Dona Rosa para uma conversa. Venha a Cascais, senhora. Veja com os olhos, não com dogmas. A idosa chegou relutante, de autocarro de Lisboa, o jale bordado tremendo nas mãos. O confronto aconteceu na varanda, com vista para o Atlântico infinito. Maria serviu chá de erva doce e pastéis de nata da pastelaria de Belém. O amor de Sofia não é proibido, é sagrado como as procissões que a senhora ama. Veja como ela brilha aqui, apesar da dor. Dona Rosa, endurecida por anos de viúvas e missas solitárias, ouviu o fado que Tiago tocara por videochamada, uma melodia de perdão e aceitação. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado. Eu temi perder-te para o mundo moderno, filha. Mas o amor verdadeiro é como o vinho do Porto, envelhece bem. Abraçaram-se, a mãe e a filha, e Dona Rosa abençoou a união com um terço antigo, murmurando, que Santa Rita, padroeira das impossíveis, as guarde. Com a família unida, o romance ganhou profundidade. Sofia e Maria planearam uma viagem pelo interior, de Évora aos templos romanos, passando por Évora-Monte, onde a Constituição de 1822 fora jurada, símbolo de liberdades conquistadas. Em Monsaraz, alentejana e medieval, Sofia desenhou a paisagem com mãos firmes num dia bom, enquanto Maria cantava para aldeões em volta de uma fogueira, canções de José Afonso que ecoavam a Revolução. Vês? O Portugal rural aceita-nos, disse Maria, beijando Sofia sob as estrelas do Alqueva, o maior lago artificial da Europa Ocidental, reflexo de sonhos coletivos. Mas a doença não perdoava. Numa tarde de outono em Setúbal, colhendo ostras na Ria Formosa, erro, na Ria de Alentejo? Não, Setúbal, Sofia sofreu um colapso. O tremor espalhou-se ao peito, a respiração falhando como uma vela ao vento. No hospital de Setúbal, com cheiro a mar e iodo, os médicos falaram em progressão terminal, meses, talvez. Maria, ao lado da cama, segurou a mão inerte, não te deixo ir sem lutar. Chamaram especialistas de Lisboa, terapias experimentais no Instituto Português de Oncologia, não para esclerose, o CHLN. Inês organizou uma campanha online pela Sofia, angariando fundos para tratamentos com histórias de amor que tocavam corações lusos. O CA Trunfo Emocional veio no Natal de 2026. A família reuniu-se na casa de Cascais, João e Teresa de Belém com rabanadas e bacalhau cozido, Dona Rosa do Norte com reis de bolo rei, António e Inês com presentes embrulhados em papel de azulejos, Tiago com a guitarra. A mesa gemeu sob o peso de tradições, filhós de forno, percebes grelhados, vinhos de várias regiões. Sofia, fraca mas lúcida, ergueu um copo trêmulo. Este é o nosso Portugal, diverso, resiliente, cheio de coração. Cantaram Noite de Natal de Amália, vozes entrelaçadas comovidas. O ano novo trouxe neve rara a Lisboa, um manto branco sobre as colinas como o véu de uma noiva fantasma. Para Sofia e Maria, era um lembrete da fragilidade, a doença acelerava, transformando caminhadas em pausas, desenhos em rabiscos. Ainda assim, elas cultivavam o jardim da casa em Cascais, plantando rosmaninho e alecrim, ervas que perfumavam o ar como memórias de minhotas. Cada flor é um dia nosso, dizia Sofia, as mãos apoiadas nas de Maria para regar. O amor, agora maduro como um medronho destilado, manifestava-se em silêncios cúmplices, olhares que diziam mais que palavras de poetas. Inês, a filha rebelde, tornou-se pilar. Deixou as aulas por um semestre para ajudar, transformando o sótão em estúdio de arte, paredes cobertas de esboços de Sofia, colagens de bilhetes de comboio e pétalas secas de manjerico.
Vamos fazer um livro, propôs. A vossa história, ilustrada. Sofia, tocada, ditou capítulos enquanto Maria gravava em áudio, uma narração íntima, com pausas para risos e suspiros, como um podcast de fado moderno. O projeto ganhou vida, intitulado Saudade Entrelaçada, e Inês submeteu a uma editora em Lisboa, a Dom Quixote, que o aceitou com entusiasmo. É o Portugal de hoje, romântico, humano, sem filtros. Mas o conflito familiar ressurgiu em forma sutil, o ciúme de Dona Rosa. Apesar da reconciliação, a idosa lutava com a dinâmica, via Maria não como parceira, mas como a lisboeta que roubou minha filha. Numa visita de Páscoa, com folar de lolé e ovos pintados à mão, explodiu numa cozinha cheia de vapor de cabrito assado. Tu cantas fado, mas não curas. Deixa que eu cuide dela no norte, onde nasceu. Sofia, magra e pálida, mediou. Mãe, o amor não tem sotaque. Maria é o meu porto seguro. Maria, magoada, saiu para a praia, onde conchas quebradas espelhavam o coração. Mais tarde, Dona Rosa pediu desculpas com um abraço apertado. Sou velha, presa a velhos medos. Perdoa esta minhota teimosa. O perdão veio com lágrimas e um brinde de aguardente de medronho, selando laços mais fortes. António, por seu lado, encontrou redenção no mar. Casou-se com uma viúva de pescadores em Nazaré, mulher de cabelos grisalhos e mãos que fiavam redes como rendas. O amor volta como as marés, escreveu numa carta a Maria, enviando um colar de conchas de cabo raso. Inês, inspirada, visitava-o, aprendendo a navegar, para equilibrar o coração, como tu equilibras o teu, dizia. Tiago, um músico, gravou um álbum, Rios de Saudade, com faixas dedicadas às mães, tocando em festivais de fado em Coimbra e Lisboa. Uma noite, ele convidou-as para um concerto no Hot Club Portugal, no Chiado, onde o jazz se misturava ao fado em harmonias improváveis. Sofia, na cadeira de rodas, aplaudiu com as mãos trêmulas. És o nosso futuro, filho. O CA ao trunfo da doença veio em maio, durante a romaria de São Romão em Évora. Sofia quis ir para sentir a terra alentejana sob os pés, mesmo que por procuração. Maria organizou a viagem, carro alugado, com paragens em vilas brancas como Arraiolos, famosas pelos tapetes tecidos à mão. Em Évora, a procissão era um rio humano, ranchos folclóricos com saias rodadas e castanholas, o andor de São Romão balançado por ombros fortes. Sofia, emocionada, tocou uma flauta pequena que Tiago lhe dera, notas fracas mas puras misturando-se ao canto. Sinto-me viva aqui, murmurou, enquanto Maria empurrava a cadeira pela praça do Giraldo, fonte jorrando como lágrimas de alegria. De regresso, uma crise grave. Sofia perdeu a visão num olho, o mundo turvando como vidro embaçado pela respiração. No hospital de Cascais, com vista para o mar, Maria cantou baixinho aí, moraria, embalando-a como uma criança. O escuro traz luz interior, disse Sofia, cega mas vendo com o coração. Decidiram um retiro em Tomar, o berço dos Templários, onde o convento de Cristo guardava segredos de ordens antigas. Ali, entre janelas manuelinas que filtravam a luz como rendas de pedra, elas renovaram votos informais, na saúde e na doença, no fado e na alegria, até que o Tejo nos separe. Um padre local, progressista, abençoou-as numa capela escondida, murmurando: o amor é o verdadeiro Graal. O verão trouxe visitantes, amigos de Sofia da universidade, arquitetos que discutiam restauros de sinagogas sefarditas em Belmonte. Maria cozinhava festas, cataplana de marisco, com amêijoas e camarões a ferver em vinho branco, servida com pão alentejano. Risos enchiam a casa, histórias de viagens a Macau e Goa, ecos do Império Português. Mas à noite, sozinhas, o medo sussurrava. E se o fim vier? Perguntava Sofia, o corpo fraco contra o de Maria. Então dançaremos até o último compasso, respondia ela, traçando mapas imaginários na pele uma da outra. Outono trouxe a colheita, o livro Saudade Entrelaçada lançado numa festa no Livraria Lelo, no Porto, com escadas góticas como cenário. Tiago tocou, Inês leu os certos, Dona Rosa chorou de orgulho. Críticas elogiaram, uma ode humanista ao amor lésbico em Portugal, tecida com fios de fado e azulejo. Vendas dispararam, financiando cuidados para Sofia.
Maria, exausta mas plena, sentiu o peso da alegria, um amor que sobrevivia à traição do tempo. O inverno de 2027 caiu suave sobre Cascais, com chuvas que lavavam as ruas como lágrimas de purificação. Sofia, agora confinada à cama na maior parte do tempo, encontrava beleza nas pequenas coisas, o reflexo das luzes de Natal na janela, dançando como estrelas cadentes, o aroma de filhós fritas que Inês preparava, herança de avós alentejanas. Maria tornara-se enfermeira, amante, musa, tudo num só, com a resiliência das mulheres portuguesas que ergueram nações com mãos nuas. Tu és o meu castelo de Pinhal, sussurrava Sofia, referindo-se ao Palácio da Pena, símbolo de excentricidade romântica. A família rotinava visitas. João chegava com caixas de azulejos experimentais, pintados em tons arco-íris para um workshop que era em Belém. O futuro é policromo, declarava, as mãos trêmulas de idade mas firmes na argila. Teresa trazia rendas novas, tecidas com motivos de flores entrelaçadas, para o vosso altar de amor. Dona Rosa, amolecida, enviava pacotes do norte, castanhas assadas de São Martinho, meias de lã e ovelhas bravas. Tiago instalara um estúdio caseiro, gravando álbuns com samples de fado da mãe, misturados à eletrónica moderna, Fado 2.0, chamava. Inês, agora curadora, organizava exposições itinerantes do livro, de Faro a Braga, contando a história delas como um testamento vivo. Mas o conflito interno de Sofia intensificava-se. Sonhos assombravam-na, visões de si mesma jovem, correndo pelas vinhas do Douro, livre e inteira, contrastando com o corpo traidor. Sinto-me prisioneira, confessou uma noite, à luz de uma lamparina de azeite, como nas noites de contos minhotes. Maria, deitada ao lado, traçava constelações nas costas dela. Prisioneira? Não, és rainha no teu reino. Lembra-te de D. Filipa de Lencastre, que trouxe paz com amor inglês. Discutiram, Sofia acusando Maria de romantismo cego, Maria retrucando com a teimosia do fado, melhor doer amando que curar sozinha. A briga acabou em abraços, mas deixou cicatrizes, como as ondas que esculpem o cabo da roca. Uma traição inesperada veio de fora. Um antigo colega de Sofia, o arquiteto Rui, invejoso do sucesso do livro, espalhou rumores numa conferência em Aveiro. É ficção romantizada, não história real. Sofia sempre foi volúvel. As palavras chegaram via redes sociais, envenenando o ar como bolor em tapeçarias antigas. Inês, furiosa, contra-argumentou num post viral. O amor delas é mais real que os vossos projetos de betão. Apoio inundou, mensagens de lésbicas portuguesas de todo o país, de Trás-os-Montes Algarve, partilhando histórias semelhantes. Sofia, tocada, escreveu uma resposta ditada. A dor é o nosso azulejo, racha, mas não quebra. O C ao trunfo foi uma viagem sonhada, às ilhas dos Açores, onde o Atlântico é pai e mãe. Maria organizou tudo, voo para Ponta Delgada, casa numa fajana Ilha do Faial, rodeada de hortênsias azuis como o céu açoriano. Sofia, transportada em maca, maravilhou-se com os cedros dos Açores e o cheiro de ananases das Furnas. Mergulharam, metaforicamente, na Lagoa das Sete Cidades, lenda de uma rainha azul e um pastor verde, unidos e separados pelo amor. Somos elas, disse Sofia, a voz fraca mas clara, enquanto Maria remava o barco. Azul do norte, verde do sul. Na volta, gravaram um áudio para o livro, Testemunhos de Amor Eterno, com o som das caprinos e o vento vulcânico. Primavera trouxe florescimento. O livro ganhou prémio na Feira do Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII. A cerimónia foi emocionante. Sofia, na cadeira, aceitando o troféu com mãos ajudadas por Maria, dedicando às paixões proibidas que se revelam livres. Aplausos ecoaram como ondas, com Amália no ar via alto-falantes. Mas saúde fraquejou, infecção pulmonar, hospitalização em Lisboa. Na UTI do Hospital de Santa Maria, com monitores bipando como ritmos de morna cabo-verdiana, Sofia delirou. Não me leves, Tejo. Maria velou, cantando baixinho Grândola, hino da Revolução, evocando liberdades. Recuperou o suficiente para um último projeto, um mural colaborativo no mate, com azulejos de João, desenhos de Sofia, fotos de Inês. Tema: Corações partidos, almas unidas.
Inauguração em junho, durante as festas de Santo António, com sardinha grelhada e manjerico no ar. Famílias inteiras vieram, nortenhos e sulistas, gays e héteros, celebrando o humanismo português. Sofia, de cadeira, cortou a fita. Isto é Portugal, partido, mas inteiro. Verão foi de calmaria aparente. Elas viajaram a Tavira, Algarve, onde salinas brilham como diamantes. Sofia provou figos da região, doces como beijos. Mas o outono trouxe o inevitável, o corpo rendeu-se, pulmões falhando como velas rasgadas. Em casa, rodeadas de família, Sofia sussurrou o adeus, obrigada pelo fado que cantámos juntas. Morreu ao amanhecer, com o sol tingindo o Tejo de ouro, Maria ao lado, segurando a mão até o fim. O funeral de Sofia foi um lamento coletivo, como um fado nacional. Na igreja de Cascais, decorada com azulejos de ondas e flores de jacaranda, a missa misturou rituais católicos com toques pagãos, ramos de oliveira de Évora, conchas do Douro. O padre, o mesmo de Tomar, falou de amor divino sem barreiras. Sofia vive na saudade que nos une. Tiago tocou Canção do Mar de Amália, viola chorando notas que partiam corações. Inês leu os certos do livro, voz firme mas embargada. Dona Rosa, curvada, murmurou rezas transmontanas. João pintou um azulejo fúnebre, duas silhuetas entrelaçadas contra o horizonte, azul e branco eterno. Maria, viúva de alma, enterrou-a no cemitério de Cascais, sob uma lápide com a inscrição de Pessoa: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Os dias seguintes foram névoa, como nevoeiro de Lisboa sem sol. Limpava a casa, tocando os desenhos de Sofia, cheirando o jale que ainda guardava o perfume de lavanda do norte. Inês mudava-se para ajudar, transformando o quarto em memorial, fotos de Sintra, gravações de áudios. Ela queria que vivesses, mãe dizia, abraçando-a durante crises de choro. O conflito pós-perda veio interno. Maria questionava o silêncio inicial, a traição do tempo. Porque nos roubaste anos, gritava para o mar na boca do inferno, ondas respondendo com fúria. Terapia com uma psicóloga em Lisboa, especialista em luto quer, ajudou. Sessões no Chiado, com café e pastéis, desfiando fios de culpa. O amor não é posse, é legado, aconselhava. Maria canalizou a dor no fado, regressou à taberna em Alfama, cantando novas composições. Após o silêncio, um ciclo sobre reencontros e despedidas. Público lutava, turistas e locais, sentindo a autenticidade crua. Família reconfortava. António convidava para faina em Ericeira, onde o sal curava feridas. O mar leva a dor, traz paz, dizia, partilhando histórias de sua nova vida. Dona Rosa instalou-se temporariamente, cozinhando cabrito e contando lendas de moras do Douro. Sofia era teimosa como eu, agora vela por ti lá em cima. Tiago dedicou um concerto em sua honra no Coliseu dos Recreios, com convidados como Marisa e Ana Moura. Para a mãe que me ensinou a tocar o coração, anunciou, e Maria, na primeira fila, chorou mas sorriu. O legado floresceu. O livro vendeu milhares, traduzido para inglês e espanhol, inspirando marchas do orgulho em Porto e Faro. Inês expandiu o mural para um centro cultural em Lisboa, Casa da Saudade Quer, com workshops de azulejos e fado para casais LGBT. João doou painéis para museus, temas de amor não normativo. Maria viajou, sozinha primeiro, para o Porto, caminhando a Ribeira onde conhecera Sofia jovem em espírito. Bebeu vinho do Porto na cave da família, brindando, pelo nosso silêncio revelado. Ao trunfo de cura. Um ano após, Maria encontrou uma carta escondida, escrita por Sofia no hospital. Se eu partir, vive nosso amor em cada canto de Portugal. Casa-te com a vida, como nos casamos. Lágrimas, mas resolução. Ela começou a namorar, não para substituir, mas honrar. Uma fadista jovem de Coimbra, com voz como o eco de Sofia, entrou na vida. Encontros casuais em tabernas, passeios no Tejo. Tu ensinas-me a amar sem medo, disse a nova companheira. O fim é humanista. Maria, aos 45, funda uma associação Corações de Fado, ajudando mulheres que com doenças crónicas, inspirada em Sofia. Festas anuais em Cascais, com fado e vinho, celebram não a perda, mas a paixão proibida revelada.
Inês casa-se num civil arco-íris no Rocio, com Maria como madrinha. Dona Rosa, idosa mas serena, visita. O norte e o sul são um, agora. Numa noite de verão, Maria sobe ao mirador da Senhora do Monte, sozinha mas não só. O Tejo brilha abaixo, Lisboa pulsando como coração vivo. Canta para o vento. Após anos de silêncio, a paixão revela-se, e corações, embora partidos, dançam eternos. O eco responde, saudade transformada em paz.